ódio ou fascínio. Nós temos a capacidade de sentir essas duas coisas lá no nosso coração, na nossa alma. Quando algo vem e provoca e toca no mais profundo do uso da minha liberdade. Quando algo vem e toca no mais profundo dos meus valores. Ali eu vou sentir um fascínio por aquilo que está me tocando, me convocando. Ou vou sentir ódio daquilo que está me tocando e me convocando. Então nós todos somos capazes de sentir ódio ou fascínio diante da mesma coisa. O Evangelho diz então, procuravam um modo de matar Jesus. O nome disso é ódio. Mas para o mesmo Jesus está dito, o povo ficava fascinado com Jesus. Então as atitudes de Jesus provocavam coisas muito diferentes ao mesmo tempo. Ódio e fascínio. E aí isso revela a qualidade, do caráter, a qualidade do coração de quem está diante de Jesus. E existe uma outra coisa ainda que nós ouvimos aqui na liturgia, o amargo. Na boca a palavra é doce, a palavra de Deus. Pega, come, escuta, medita. No primeiro momento ela é doce. Mas para muitas pessoas, depois de ser doce, quando ela desce no estômago, ou seja, quando ela é interiorizada, ela é amarga e ruim. É a amargura da cura. Então, meus queridos, a santidade, o evangelho, a virtude é amargo. A gente experimenta esse processo em nós. Então, quantas coisas da fé a gente entendeu, a gente escutou, aí a gente foi partilhar isso, conversar isso com um amigo, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a mãe da gente, num almoço, num café da tarde, num almoço de domingo. E aí o que a gente ouviu daquilo? Ai, que exagero. Ai, que maluquice. Ai, que coisa mais antiga. Ai, que padre atrasado. Você vai atrás dessas coisas? Aí precisa de tudo isso? Ou o mesmo repúdio, só que de forma debochada. Ah, agora ele é santo. É amigo do padre agora. Agora ele é santo. A gente experimenta o quanto a palavra causa amargo em quem é mundano, em quem é talvez até mesmo diabólico, em quem tem seus apegos, em quem é mesquinho, em quem tem uma capacidade de amar a Deus de volta muito curta. A gente convive com isso, Mas existe uma amargura em nós, meus irmãos, que precisa acontecer. Quantas coisas do Evangelho a gente entende e fala assim, ai Jesus, mas tinha que ser assim mesmo? E ele fala, tinha. Aí você faz, então tá bom. É a obediência. Feliz de quem não vomita o que está amargo, mas termina de digerir. Aí chega o ponto da vida onde vai ser doce na boca e doce no estômago. Olhe para a sua vida, quantas coisas da palavra de Deus que eram doce na boca, no primeiro momento foi festa, depois foi amargo. Hoje, continua sendo doce na boca. E já não é mais amargo no estômago, é doce também. A gente aprende a virtude. Nos torna, vai ficando para nós mais fácil, A gente vai ficando fluente. A gente faz sem perceber. A virtude só é virtude em nós quando ela produz força e não quando ela exige de nós muita força. Então, no início, muita coisa que é doce, que é bela, é verdadeira, eu entendo, ela é amarga, ela é muito sofrida de eu conseguir praticar. Mas com o tempo e o exercício da virtude, deixa de ser amarga e difícil de praticar. Mas é um processo, da nossa conversão. Mas aqui está, meus irmãos. E aqui tem uma tentação. A palavra, ela é doce. O caminho de Jesus, ele é doce no início. Só que aí vem a amargura das exigências. Vem a amargura da coerência. E nós estamos num mundo e numa igreja que não entende mais a palavra coerência. Com todo respeito a quem é bipolar, porque isso é uma doença que não é para ser zombada, nem ridicularizada, nem usada o termo de qualquer jeito. Mas eu vou emprestar isso para a nossa vida moral e espiritual.
nossas igrejas e ministérios estão coalhados de gente bipolar espiritualmente. As pessoas assim, elas não entendem ou não querem entender, ou diante do esforço, quando entendem, não estão dispostas a um dedo de esforço, da palavra coerência. É impressionante como as pessoas são incoerentes. Incoerentes. Existe a incoerência secreta, ninguém sabe, ninguém descobre, até que o diabo derruba a casinha e todo mundo vai saber. Mas hoje em dia existe uma incoerência pública, existe uma incoerência vulgarizada, e existem vulgaridades que nem são guardadas, né? Elas são vulgas mesmo, elas são jogadas no vento. Basta a gente olhar as nossas redes sociais. Você olha, você fala, não tem um pino na cabeça, será? Desencapou um fio? O que é isso? Não é possível, gente. A falta de coerência, a fé exige uma coerência. Ou seja, o meu interior e o meu exterior estão coesos. Hoje é dia de Santa Cecília, virgem e mártir. Por que morreu? Porque era coerente. Tentaram vulgarizar Cecília. Tentaram fazer da bela e piedosa Cecília uma menina vulgar. Gente, a gente precisa entender o seguinte, dos mártires, todos eles, e sobretudo hoje então, né, falando de Santa Cecília, a coisa mais fácil do mundo para eles era não ter morrido. Era só acender um incenso para o imperador e continuar crendo no coração em Jesus. Por fora você faz uma coisa, por dentro você faz outra, continua vivo. Cecília, ela era muito bonita, né? Muito jovem e muito bonita. Cecília, é só aceitar a proposta de casamento do rapazote, é só ser vulgar como todas as moças são, é só vestir o mesmo cropped que todas vestem, mas no coração você ama Jesus. Aí você bota uma roupinha melhor quando vai na missa, quando vai servir a Deus, mas na rua você pode se vestir igual, não tem palavra bonita, né? Que possa ser dita na homilia agora. Imagine qualquer palavra muito feia, que fica feia na boca de um padre. É só você se vestir igual uma... Todas se vestem assim, mas por dentro você é uma santa. Gente, não existe isso. Não existe isso. E nós estamos num mundo e numa igreja que desconhece o que vem a ser coerência de vida. E aí é aquela, né? Bico de pato, pena de pato, asa de pato, está em cima da água, faz quá, quá, quá. Mas a pessoa, se você perguntar se ela é pato, ela, não, eu sou uma águia, eu sou a pomba do Espírito Santo. Não, você é o que eu estou vendo. Mas Deus vê o coração. Então, só que eu não sou Deus, né? É aí que está. Ninguém é Deus, só Deus é Deus. A gente vê o que está vendo. E nós que somos muito dedicados, talvez, né, a nos assemelhar ao caráter de Cristo, muitas vezes a gente é manipulado pela safadeza alheia. As pessoas estão ficando mestras. Cada etapa da vida a gente aprende uma coisa, eu ando aprendendo as minhas. As pessoas são mestras em nos fazerem nos sentir culpados de acreditarmos no óbvio. E aí eu fico me culpando, fico num exercício que é importante fazer, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas depois que se provou o contrário, não é mais inocente. E aí a gente se culpa de concluir o óbvio. Você não se sente culpado às vezes? Você não fala assim, eu não devia estar pensando isso. Oh meu Deus, perdão Senhor. Acho que até Deus tem hora que fala assim, perdão do quê, filho? Você só está pensando o que é mesmo. Era facinho de Cecília não ter morrido. Era isso, ela estava viva até hoje. Mas ela foi coerente. Foi coerente. Coisa que não existe mais. Coerente. Cecília simplesmente entendeu. Eu tenho que ser por fora o que eu digo que sou por dentro. Não existe duas Cecília. Não existe a Cecília do Instagram e a Cecília da paróquia. Ou existe? Ou quer existir? Mas nós estamos no tempo que julga ser possível essa existência. Só que não é. E também por um ponto, meus irmãos, nós cristãos não somos seres isolados, nenhum de nós, homem nenhum é uma ilha, né?
Nós estamos vinculados ao outro. O evangelho de hoje, Jesus fala o quê? Minha casa, ele entra no templo, quebra tudo, né? Minha casa é casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Então, não existe eu e Jesus. Não existe. Deus sabe do meu coração. Olha, se tem frase mais infantil que essa, eu não escutei ainda. Todo mundo que precisa fazer uso dessa frase, mas com raríssimas exceções, tem dívida no cartório. Está devendo? Está devendo e está vomitando o amargo da coerência. Não está conseguindo engolir o preço da coerência. Deus vê o meu coração. Por que Jesus fez o que fez dentro do templo? Porque o templo se tornou um escândalo. E quem é que está produzindo o escândalo? Aí você pega quem está produzindo o escândalo, o cara manda essa para Jesus. Mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe do seu coração, mas todo mundo que olha pensa que você é um ladrão. E você não pode causar esse tropeço. Você não pode ser esse motivo de atrapalhamento, vamos produzir essa palavra. Esse motivo de atrapalhamento para o outro. Não foi Jesus que disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, mas se o sal perder o sabor, para que serve? Aí o sal fica insosso, porque eu coloco o dedo nele e está insosso, não tem sal aqui nesse sal. Aí o sal vira para mim e fala: Deus vê o meu coração. Então, meus queridos, todos os mártires, todos eles, também a Cecília, morreram porque engoliram, absorveram, no grau da santidade, já até como doçura, não como amargura, mas morreram porque assimilaram o amargor do ser coerente. Você precisa ser por fora o que diz que é por dentro. E ponto final. Ponto final. E não é pecado, está perdoado, quer dizer, nem está perdoado porque não é pecado, ser bipolar. Precisar do psiquiatra, tomar um remedinho, fazer terapia, lidar com isso. Agora, a bipolaridade espiritual e moral é condenável. E se não arrependida, inferno. É assim, ué. Então Cecília foi coerente. Ela tinha dentro dela uma piedade, um fervor, uma devoção. E por fora ela não aceitou que fosse diferente. Ela foi coerente. Mas na circunstância dela isso provocou não fascínio, né? Em alguns e sobretudo no apaixonadão por ela. Provocou ódio. E ela foi martirizada, foi trucidada, sofreu demais, né? É tida como a padroeira dos músicos porque cantava muito bem. E nos minutos finais de sua vida, morreu cantando alguns salmos a Deus, de louvor a Cristo, a Jesus, né? E aí então, vamos olhar um pouquinho a primeira leitura dentro dessa perspectiva. Pega e come. Vai ser amargo no estômago, mas repara, na boca é docinha. Aí diz, peguei, comi, e sim, na boca é doce, mas no estômago causa amargura, né? E de novo, queridos, felizes os que não vomitam a amargura. Engolem, absorvem e deixam a amargura fazer o trabalho que tem que fazer em nós, né? Todos nós estamos a caminho da santidade. Mas aí vem o salmo hoje, que é um grande louvor, não à amargura, é um grande louvor à doçura de Deus. Porque uma das coisas que o demônio quer é que a gente fique fixado na amargura, no quanto custa. Você sabe que uma das técnicas de venda é não dizer quanto custa, ou não enfatizar quanto custa, mas enfatizar o benefício. Um vendedor de um microfone como esse, ele não tem que ficar enfatizando quanto custa, porque custa mais caro que todos os outros. Ele tem que ficar enfatizando o benefício. O que te dá esse microfone? Só ele dá, o outro não dá. Aí o salmista aqui, na sua sabedoria de homem experimentado e de homem que não vomitou as amarguras porque não é criança chiliquenta, aguentou o tranco da vida e da conversão, ele chega nessa conclusão belíssima do salmo. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Aí ele vai dizendo, seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Ora, mas não é a palavra de Deus que manda a gente abrir mão das riquezas? No primeiro momento, a pregação sobre a simplicidade, a pobreza, ela é bonita. Você assiste um filme de São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Ah, você chora, que coisa linda, é doce.
Primeira caridade que você tem que fazer depois daquilo, você xinga o pobre. Ou você fica com medo de que falte o dinheiro. É amargo isso. Mas depois de um tempo, a pessoa que passa pela amargura, o que ela conclui? Vale mais do que todas as riquezas. Isso aqui é o salmo de uma pessoa madura na vida espiritual, na vida interior. Aí ele continua: minha alegria é a vossa aliança. Quantas vezes a aliança de Deus tirou de nós a alegria? No primeiro momento, a aliança da santidade. Não, porque eu vou, padre, agora o senhor vai ver. Vou ver, estou vendo. Primeira renúncia que tem que fazer, mas precisa de tudo isso para ser de Deus. Mas a pessoa que atravessa a amargura, minha alegria é a vossa aliança, estar em aliança com Deus. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Quantas vezes os mandamentos de Deus pareceu um conselho difícil, cafona, brega, demodê, fora de época, mas a pessoa passa na exigência da coerência. O que ela sabe hoje? Meus conselheiros é a palavra de Deus, filho. Conversa com a minha mão, você aí. Como é doce ao paladar, muito mais do que o mel na minha boca. Quantos melzinhos o ser humano já não provou e achava cada mel muito melhor do que Deus, mas passa na amargura da purificação, da conversão. Hoje diz o quê? Tem nada mais doce do que Jesus. Tem nada mais saboroso do que ser amigo de Jesus. Vossa palavra é minha herança para sempre. Mas não é justamente essa palavra que fala que é para a gente não se preocupar nem em ter, nem em deixar herança para ninguém? Vai, vende tudo e vem. Ai, a amargura, né? Mas quem passa na amargura hoje sabe, minha herança, minha riqueza, o que de melhor eu posso deixar para um filho? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Porque ela é que me alegra o coração. Quantas pessoas hoje têm uma alegria em Deus, graças a Deus, têm alegria em Deus. Mas por muito tempo, tinha um asco em Deus. Gente, quantos milagres não tem feito ainda, todo ano faz. Quantos milagres fazem essa dupla poderosa, Santa Carteirinha e São Carimbo. Todo ano faz. Padre, olha, não fosse essas carteirinhas, esses carimbos de missa, por causa da criança, do filho, da filha, na catequese, eu não vim em missa coisa nenhuma. E vinha xingando, e vinha reclamando, e vinha onde já se viu, obrigado, gente. Muito obrigado, Padre. Olha, mudou minha vida, mudou meu casamento, sarou minha depressão. Olha, Padre, eu fui, meu marido com uma suspeita de câncer de intestino. O senhor pega e fala assim, põe a mão, sumiu tudo, Padre. E hoje é docinho, docinho tá com Deus. Docinho, docinho tá com Deus. Mas foi amargo. É ela que me alegra o coração, né? Abro a boca, aspiro largamente, estou ávido dos vossos mandamentos. Quantas pessoas tinham uma preguiça? Tinha avidez nenhum. Avidez para pecar, mas para Deus nada. Mas agora tem uma avidez por Deus. Então, o salmo de hoje é um louvor não ao amargo, ao doce. Mas quem é que pode cantar, pensar, concluir esse louvor? Quem atravessou na amargura. E meus irmãos, você acha que Deus colocou a gente na terra para o bem no ser amargo? Que Deus é esse? Que pai é esse? Quantas vezes você como pai e mãe fala assim, meu filho, me escuta, um dia você vai me agradecer. Meu filho, coragem, não é difícil assim, para de reclamar, menino, você vai ver, é bom. Que Deus é esse que faz todo bem ser amargo? Não é amargo, é a nossa deficiência. Sabe, é a nossa atrofia muscular, espiritual. Mas isso tem cura, isso tem remédio. Agora, meus queridos, a gente precisa olhar para a nossa vida e começar assim a se explicar um pouco para a vida em Deus, né? Porque talvez tem uma vida já que a gente reclama que aquilo é amargo, que aquilo é amargo, que aquilo é amargo. Sabe por que aquilo ainda é amargo? Possivelmente porque aquilo ainda não foi abraçado
de verdade, não foi aceito de verdade. Talvez às vezes lá na sua casa você já viveu essa experiência assim, tua casa está uma bagunça, está tudo uma bagunça. E aí limpar e organizar aquilo é doce, é amargo. Até que você... Mas o doce da preguiça também causa enjoo, porque doce também causa... A gente repuna quando é muito doce, não repuna? Então você não quer o amargo da limpeza, mas está repunando a doçura da preguiça de ficar esparramado no sofá, procurando série, sem fazer o que tinha que fazer. Aí até que a pessoa recebe uma graça de Deus, ela fala, quer saber? Eu vou arrumar essa casa. Não é isso, minha senhora? E sai, igual um trator, vai lá e faz. Aí você vai lá e faz. Então, queridos, a gente precisa olhar para a nossa vida, porque você já viveu essa experiência. Quando a gente aceita que é amargo mesmo, mas é bom. É amargo, mas é dever. É amargo e não tem um jeito mais fácil. É amargo, mas é a única semente que tem o fruto que eu quero. Vai deixando de ser amargo. Vamos olhar hoje para a nossa vida, queridos. Quantas coisas na nossa vida a gente não fez uma resolução. O problema da nossa vida é que tudo que a gente decide, a gente deixa o assunto em aberto ainda. E aí, ainda quer comprar aquele... não sei, qual que é a proposta? Não quero. Já não decidi que esse ano eu não compro. Não quero. Ou quero, estou procurando. A gente precisa ter resoluções na vida, fechar assuntos. Mas você já reparou como a gente não gosta de quem nos espreme? A gente não gosta de quem fala, mas de novo esse assunto, vamos resolver isso? Não, resolver hoje então, vamos agora, vai. A gente não gosta da resolução. A gente gosta de um colo. É na verdade. A gente gosta de alguém que nos compreenda, de alguém que nos entenda, de alguém que chore junto. Vamos resolver isso aqui? Vamos. Não vamos. Esse é o ponto. E resolução, gente, é uma graça de Deus. Tem que pedir a Deus a graça das resoluções. Senão, para o resto da vida, aquilo que já era para estar sendo doce para mim, aquilo que na vida do outro era amargo, agora é doce, em mim é amargo, é amargo, é amargo. É amargo porque você ainda não abraçou isso e falou, tá bom, é meu, não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir, por minha culpa, minha tão grande culpa, bora, sou eu e vamos. Aí passa a vida com o pé amarrado na amargura. E todo ser humano, todo cristão, que é muito amargurável, tudo o amarga também, nunca vai para frente. Gente, quantas pessoas são verdadeiramente até boazinhas, melhor que eu, mas convenhamos, elas estão e são extremamente atrasadas na vida. Qualquer assunto, ou a maioria dos assuntos, que um ser humano deveria ter como avaliação própria, como exame de consciência, a pessoa está atrasada. Vida financeira, atrasada. Vida afetiva, atrasada. Vida espiritual, atrasada. Vencer o defeito dominante, cada um tem um defeito bem enraizadão, assim. Está atrasado. Não está evoluindo. Em tudo, a pessoa está atrasada em tudo. Por que está atrasada em tudo? Porque tudo é difícil? Não, porque tudo lhe parece amargo. E não faz a resolução. É amargo, mas é meu. Então que Deus nos dê a graça da maturidade do salmista. O rei Davi, o salmista, quantas vezes experimentou o amargo das exigências de Deus? Mas ele atravessou essas amarguras. Meus queridos, existe uma alegria, uma paz do outro lado do rio, entende? Existe uma alegria, uma paz do outro lado da tempestade. Existe uma alegria e uma paz depois do suor. Assim como existe um salário depois de um mês de trabalho, nunca antes. É assim a vida, em qualquer âmbito. E aí parece que a gente comunga todo dia, reza todo dia, e vai para o YouTube atrás de padre, freira e música nova, louvor novo, mas não entende umas obviedades. Aí vem o evangelho. Jesus entra no templo, estamos aqui nas alturas, terminando o capítulo 19, de São Lucas. O versículo anterior é Jesus chegando em Jerusalém, no alto de Jerusalém. Jesus ora para Jerusalém e diz o evangelho que Jesus chora. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu
quis cuidar de você, te reunir perto de mim, como a galinha coloca os pintinhos debaixo da asa, mas tu não quiseste. Diz o Evangelho que ele chora, mas não é chorinho não é? A palavra ali para choro, que em português só tem como traduzir como choro, mas lá no grego é o choro volumoso, é o choro barulhento, é o choro de quem está soluçando, é o choro da viúva na beira do caixão, é o choro das crianças que perdeu o pai no acidente, é um choro, é o choro do desespero, é o choro, gente, traz uma água para o homem, pelo amor de Deus. Foi assim que Jesus chorou. E o que é que esse Jesus que chorou fez? Pegou um chicote. O amor chora e o amor bate. O amor chora e o amor mete o dedo na cara. O mesmo amor, o mesmo Jesus. Já que estamos falando na homilia de hoje, ninguém aqui vai querer me dizer que Jesus era bipolar. Fecha parênteses. É o mesmo amor de Cristo. Ele enxuga as lágrimas, tira os ranhos, lava o rosto, entra no templo e serenamente faz uma corda, né? Um chicote de cordas, e arrebenta com tudo e quebra tudo. Começou a expulsar os vendedores do templo e começam então a dizer: minha casa será casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Veja, queridos, existe um jeito bonito e possível de espiritualizar demais esse texto, que esse templo somos nós, nossa vida interior, e claro, sempre tudo da Bíblia a gente tem que remeter à nossa vida interior. Mas veja, Jesus também fez o que fez por causa das incoerências e do contra-testemunho exterior. Então Jesus não limpou pessoa por pessoa. Claro que cada pessoa que se limpe diante de Deus, mas Jesus limpou uma comunidade, um templo bagunçado. Minha casa, qual casa? O meu coração? Claro, meu coração, mas minha casa, esta casa. Minha casa, o templo mesmo, a igreja mesmo. O que é a igreja? É casa de oração. E o que tinha dentro daquela casa de oração? Tinha pecado dentro do coração das pessoas, e talvez pecados muito feios? Claro que tinha. Mas o que tinha? Tinha boi, cabrito e pomba. Gente, como é que prega, como é que reza entre má, bé e tititi de asa? Não tem jeito. Mas eles acharam um absurdo Jesus se incomodar com má, bé, tititi. Por que eles acharam estranho Jesus achar estranho? Porque eles não estavam nem aí com a paçoca, gente. Nossa, que padre chato, que padre exigente, fica mandando os outros. É que tem gente que vem na igreja com qual objetivo? Dizer que veio. Tem gente que vem na missa e qual é a esperança dele? Que acabe. Então ele senta em qualquer canto e nada o incomoda. E por óbvio ele não percebe que está incomodando quem está do lado também, né? Mas vamos lá. Nada o incomoda. Porque ele não tem vontade de nada. Gente, como é que esse povo conseguia conviver com isso? Às vezes eu me pergunto, como é que ninguém fez isso antes? Porque é para o povo, filho. Sacerdote, puxa o salmo aí, o senhor canta o salmo aí. Começou às 8 e termina às 9, amém? Estou nem com a paçoca. A incoerência do templo mesmo. O que é uma igreja? Casa de oração. Eu sempre pergunto nas homilias, né? Fala para quem está do seu lado, como é que você vai comungar com esse chiclete na boca? Me explica. Isso é casa de oração. Casa de oração. É com essa roupa mesmo? Que vai, que vem? Esse é o melhor lugar para estar sentado na casa de oração? Certeza? É casa de oração. Essa garrafinha d'água não pode ficar no carro? Daqui 1h30 você volta, toma a tua água. É casa de oração. Pega a garrafa, põe a garrafa, devolve a garrafa, toma a garrafa. Está num cinema, você vai assistir uma peça teatral, aí tem um palhaço de vermelho. 1h30 se a missa for minha, né? Porque 90% das missas é 50 minutos, gente. Você precisa mesmo trazer uma garrafa de lata para ficar rolando?
Ah, porque criança tem que dar alguma coisa para distrair a criança. É verdade, se eu tivesse filho e fosse na igreja, eles iam com alguma coisinha na mão, para eu poder assistir a missa. Mas custa sentar meio perto da porta, da janela, onde tem vento, onde é mais fácil. Se chorar, você já está ali pertinho, só levanta, pega pela mãozinha e anda. E você tem certeza que você precisa dar um carrinho de flexão? Dá alguma coisa de pano, de espuma, que se cair não faz barulho. Você tem certeza que você vai entregar um molho da chave do carro, da casa, da empresa, e aquela chave tetra. Aí a criança... Nossa, que padre chato. Não é, filho, eu vim para rezar, eu vim para ouvir. Se você não consegue também nem ouvir nem rezar com essas coisas, você não está conseguindo, é que para você tanto faz. E Jesus está falando, é casa de oração. E agora vem o contra-testemunho. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Qual era a fama na boca do povo desses homens? Eles tinham fama de ladrão. Tem um autor muito antigo, Flávio Josefo, lá dos inícios do cristianismo. Ele nem era cristão, mas ele era um grande historiador. Então ele diz que o povo sabia que quando eles compravam, sobretudo as pombinhas, né? As vacas não dava para dar tanto migué. Quando eles compravam as pombinhas para serem ofertadas no templo, o povo mesmo comentava, essa pombinha aí já foi sacrificada para Deus 50 vezes já. Ela já morreu 50 vezes. Essa era a fama dos sacerdotes do templo, dos negociadores do templo. Essa era a fama deles. Essa era a fama deles. Que vende a pombinha, né? São José não comprou uma pombinha para agradecer que Jesus nasceu? Você vende a pombinha, entrega para o sacerdote, faz a oração, ele vai lá atrás. O que ele tem que fazer? Matar a pomba para Deus lá, fazer o ritual, oferecer a pomba para Deus. Mas todo mundo sabia que aquela pomba que estava vendida, ela foi vendida 50 vezes. Isso colocava o culto, o templo, em descrédito com as pessoas. Então, o contra-testemunho era uma prescrição de Moisés, o sacrifício da pombinha, do cabritinho. Você vê que Jesus não falou disso. Jesus falou da bandidagem que isso virou, do contra-testemunho. E quantas pessoas talvez nunca mais compraram uma pombinha? Falei, vou comprar pombinha. Não, mas Moisés falou, está lá no Deuteronômio. Menino, você acha que aquela pomba lá, o padre já vendeu aquela pomba 50 vezes. Está ficando rico vendendo pomba. Quantas pessoas deixaram de ir ao templo? E veja, meus irmãos, se tem um pecado, né, que deixa Jesus muito furioso, é o pecado que atrapalha o outro a andar na via de Deus. Não foi Jesus que falou? Escândalo sempre vai ter, mas ai de quem preenche a vaga do escândalo. É melhor amarrar uma pedra no pescoço, pular no fundo do mar e se matar lá, do que causar escândalo para a fé do outro. Então tinha um monte de pecado dentro daquele templo. Na verdade, o único santo dentro daquele templo era Jesus. Não salvava ninguém. São Pedro, Tiago, João, todo mundo é imperfeito. Mas o que tira Jesus do sério é essa incoerência infantilizada do não me rele, não me toque, porque ninguém paga as minhas contas, de quem escandaliza o templo e de quem escandaliza a fé dos pequenos. Aquelas pessoas que iam lá fazer os seus sacrifícios, todas eram pecadoras, mas Jesus não pegou o chicote contra elas. Jesus pegou o chicote contra quem? Contra quem, indo ao templo, sente vontade de ser parte do templo. Você quer ser parte do templo? Seja bem-vindo. Agora vamos acertar a vida? Jesus não pegou o chicote contra as pessoas pecadoras, imperfeitas, malandrinhas, só reza quando aperta. Jesus não pegou o chicote contra as pessoas que iam lá oferecer um sacrifício a Deus, mesmo estando em pecado, só porque está com medo de não conseguir pagar as contas, deixa eu rezar um pouquinho, né? O santo das causas impossíveis. Não. Jesus pegou o chicote contra quem, dentro do templo, sente vontade, sente desejo, se sente chamado a sair do meio da galera e vir ser a pessoa que vende, que recebe a pomba. Quem é que leva a pomba para o sacrifício? A pessoa passa a ser importante. Quem é que vai presidir os salmos de Davi hoje? Jesus não pegou o chicote contra a assembleia inteira que cantava o salmo a uma só voz, sendo que ali ninguém era santo. Mas Jesus olhou bem para o salmista e falou: Fio, como é que é? Como é que é essa tua bipolaridade aí? Não estou entendendo o que você gosta de cantar, você precisa escolher.
Então, meus irmãos, nós devemos a Deus, à igreja, a nós mesmos, coerência, porque nós estamos ligados uns aos outros. Aí, Jesus fez tudo isso. E diante de tudo isso, de duas uma. Né? Ou a humildade do, tá bom, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Né? Ou a petulância do, quem é você? E aí dois grupos se revelam diante de Jesus, né? Os sumos sacerdotes e os mestres da lei, os notáveis do povo, procuravam um modo de matá-lo. Matá-lo, porque apegados no cabrito, no boi, na pomba, porque indisponíveis a fazerem aquelas coisas com uma santidade maior, eles estão engessados nele. E ai de quem vier tentar dar uma polida nisso, né? Olha o que vai sobrar para Jesus. Procura um medo de matá-lo. A santidade de Jesus incomodou muita gente, né? Mas não sabiam o que fazer, porque por outro lado, o povão, quando ouvia Jesus, ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Eu não me lembro agora se é esse evangelho ou um outro trecho que diz, né, que todos o ouviam com fascínio, que a expressão idiomática lá do povo de Jesus para se escrever, que a gente traduz por ficou fascinado com o falar do fulano, é assim: e todo o povo tinha os olhos pendurados nos seus beiços. Difícil tradução, né? Para nós não fica estranha, mas tem seu valor. E todo o povo ficava com os olhos pendurados nos seus beiços. Você já reparou que quando você precisa ouvir alguém que fala baixo, tem muito barulho, seja como for, como é que a pessoa consegue entender o que o outro está dizendo? Pendurando os olhos, fitando os olhos, olhando na boca. No movimento dos lábios a gente entende certas palavras, né? Tanto é que existe leitura labial. Não sei se vocês reparam, jogador de futebol hoje em dia, dentro do campo, quando um vai falar com o outro, todos eles fazem assim, né? Porque tem câmera e não precisa ter som. Dependendo do que você fala, a gente entende do que você chamou a mãe do fulano, né? Só do jeito de mexer a boca, você pega, né? Olha que lindo. Todo o povo tinha os olhos presos, pendurados no beiço dele. Para poder ouvi-lo, é o fascínio, né? E esse fascínio, meus queridos, por Jesus, os santos e santas de Deus tiveram, os mártires tiveram, Cecília teve um fascínio que deu força para superar as torturas do martírio. Então que a Eucaristia de hoje, a palavra de hoje, nos dê essa mesma força e disposição interior, né? Para a gente escolher e se permitir o fascínio. E naquilo que era doce, mas está me parecendo amargo, a gente consiga atravessar a amargura. Atravessando a amargura, lá na frente tudo fica doce, e a gente chega na maturidade do Salmo, que diz: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor.